Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques. Mais um material, mais um vídeo produzido aqui dentro para o nosso canal Legends História. E de antemão pedindo a todos vocês, evidentemente, que compartilhem o nosso material, comentem e opinem sobre os assuntos a serem abordados no nosso canal. O canal só irá crescer se definitivamente tiver o apoio de vocês e, como sempre, a confiança que sempre foi dispensável ao trabalho do professor Samarques. Dois assuntos que nortearam bastante a mídia nos últimos dias no Brasil e no mundo, no caso relacionado à economia brasileira, o segundo relacionado à questão da guerra da Ucrânia, que mexe com o mundo todo. Muito bem. A Europa resistia fortemente ao acordo entre o Mercado do Cone Sul, o Mercosul, com a União Europeia. Inclusive a França impondo situação ambiental em relação ao Brasil. Vejam só. A França e as grandes potências capitalistas nunca respeitaram a questão da emissão de carbono a partir do Tratado de Paris. O Brasil reduziu em 68%. No mês de abril, em 68% em relação a abril do ano passado, 2022, um desmatamento da floresta amazônica. Os garimpeiros foram expulsos da reserva dos Yanomamis e definitivamente as Forças Armadas entraram nesse processo de combate aos crimes ambientais, especialmente naquilo que diz respeito ao desmatamento da floresta amazônica. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e as Forças Armadas estão trabalhando fortemente na floresta amazônica no sentido de combaterem firmemente, tenazmente, o desmatamento e outros crimes ambientais na floresta amazônica. Isso está bem aos olhos do mundo inteiro. Então não tem o porquê a França, no caso o presidente Macron, impor ao Brasil penalidade, punição no sentido de crimes ambientais, já que estamos trabalhando para tais dados positivos. Outro detalhe, agora a Europa decidiu realmente começar a abraçar o Mercosul no sentido de fechar esse acordo de livre comércio. Um outro detalhe interessante, que ainda bem que Lula teve uma postura bastante nacionalista, o presidente da República, é que a França, a União Europeia em si, queriam impor empresas estrangeiras nas licitações de obras públicas no Brasil. E o presidente Lula negou, dizendo que essas obras, que essas licitações, que esses trabalhos de obras públicas no Brasil deveriam sim ficar nas mãos das próprias empresas brasileiras. Todos os países que se industrializaram tiveram que adotar medidas protecionistas com o objetivo de garantir matéria-prima interna e garantia do mercado consumidor interno. E por que agora eles querem impor acanhamento mais uma vez nesse processo de industrialização do Brasil e também na questão das obras públicas, tentando entregar essas obras para as empresas estrangeiras. Quem tem que ter apoio especialmente são as empresas nacionais e depois se pensar naquilo que é de outros países. Se trata de medida protecionista, se trata, mas todas as grandes potências tiveram que adotar medidas nacionalistas, medidas protecionistas para que chegasse ao patamar que hoje elas estão. Então, um outro detalhe, a União Europeia agora definitivamente só está tendendo para fechar esse acordo em definitivo com o Mercosul exatamente devido à expansão da China na América do Sul, especificamente na América Latina e na América do Sul. Então, o que acontece? A China, para vocês terem uma ideia, em 2002, a China comercializava com a América Latina, diga-se parte do caso América do Sul, em torno de 2,5 bilhões de dólares. E hoje a China comercializa com a América do Sul em torno de 500 bilhões de dólares. Detalhe 1. Detalhe 2. Todo mundo sabe que quem construiu o Canal do Panamá no século XIX foram os norte-americanos. Mas hoje, o Canal do Panamá, parte mais estreita do continente americano e ali na América do Sul, hoje ele é administrado pelos panamenhos.
Só que existe contrato entre os Estados Unidos e o Panamá de que, em caso de ameaça, olha só, em caso de ameaça, os Estados Unidos podem intervir militarmente. Vejam só, a China, os navios chineses passam pelo Canal do Panamá. Passando pelo Canal do Panamá, a média para chegar à China, os navios chineses chegam à China no máximo em 20 dias. Se não utilizar o Canal do Panamá, descer pelo Oceano Atlântico, contornando lá pela África do Sul, passando pelo Cabo das Tormentas e chega até o continente asiático, entrando em território chinês, leva em média 45 dias. Então, os navios chineses, para chegar à China usando o Canal do Panamá, levam menos da metade do tempo, como se não utilizasse o Canal do Panamá. Como os Estados Unidos e a União Europeia, as grandes potências capitalistas, estão desesperadas pelo crescimento econômico chinês, consequentemente, a qualquer momento, os Estados Unidos, sob a desculpa de ameaça militar por parte da China, podem muito bem fechar o Canal do Panamá, prejudicando completamente a economia chinesa. E o que a China pretende fazer? Construir um outro canal, com um valor 5 vezes maior do que o Canal do Panamá, pela Nicarágua, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A obra está em andamento e é questão de tempo eles concluírem essa obra, que vai substancialmente favorecer a China nessa disputa do comércio mundial. Sem sombra de dúvida, a China é o país hoje que ameaça a predominância, a supremacia de primeiro lugar dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, a renda per capita de consumo do chinês já é maior do que a renda per capita de consumo do norte-americano. E a China, relembrando, tem em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Se juntarmos a China com a Índia, que são 2 países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se juntarmos apenas a Índia e a China, nós temos praticamente 40% de todos os seres humanos do planeta Terra. Juntando com o Brasil as maiores reservas minerais do globo, muitas commodities, portanto, e consequentemente domina a maior parte do mercado consumidor mundial. Um outro detalhe importante: aqui no Brasil, a China tem minério de ferro, a China tem soja, a China tem carne. Lá no Peru, a China tem o cobre. Então a China também está com o projeto de construir uma ferrovia com quase 5.000 quilômetros de comprimento, ligando o Brasil ao Oceano Pacífico, passando pelo Peru, cortando parte da densa floresta amazônica e, pasmem, até a própria Cordilheira dos Andes. Então a China está projetando a ferrovia que liga o litoral ao Brasil ao Oceano Pacífico, passando pelo Peru, e lá tem o cobre que os chineses tanto precisam, assim como a China também já está construindo um canal infinitamente mais largo, infinitamente mais comprido que o Canal do Panamá, desta vez pela Nicarágua. Então, na verdade, esse desespero agora da Europa de querer fechar esse mercado de livre comércio com o Mercosul não é nada mais e nada menos do que essa disputa geopolítica, especialmente a parte econômica entre os países capitalistas e a República Popular da China de Xi Jinping. Então, essa é a questão. Outro detalhe interessante: olha só como os ânimos estão acirrados. Diante dessa atual disputa entre as potências capitalistas capitaneadas pelos Estados Unidos e a China, todo mundo sabe que Taiwan faz parte do território chinês. Taiwan, a meca da produção de microprocessadores, é parte sim da República Popular da China, protegida, financiada pelos Estados Unidos desde a época da Guerra Fria. Então, o que acontece? De repente, agora o Japão, olha só, o Japão declara que, caso a China faça algum tipo de intervenção militar em Taiwan, o Japão irá apoiar Taiwan militarmente. Vejam só, a Constituição japonesa, elaborada logo após a Segunda Guerra Mundial, proíbe a China de entrar em guerra, proíbe o Japão de entrar em guerra.
E o Japão agora faz essa declaração de pseudo-ajuda, pseudo-apoio a Taiwan. Mais uma vez, evidentemente que se observa que os Estados Unidos estão por trás dessa declaração do ministro da Defesa do Japão. E é bom que o Japão não entre nessa contenda que envolve hoje a guerra da Rússia, que também faz parte desse contexto de disputa geopolítica que existe no mundo até hoje, entre os Estados Unidos e a Rússia. Quando caiu o Muro de Berlim em 1989, quando a União Soviética se fragmentou em 1991, que os professores de história ficavam dizendo a Guerra Fria acabou com a queda do Muro de Berlim. Outros professores de história diziam que a Guerra Fria tinha acabado a partir da fragmentação da União Soviética. E eu sempre disse, a Guerra Fria não acabou, porque jamais os Estados Unidos irão engolir a possibilidade da potencialização novamente da Rússia. Tanto que o povo russo tem uma tristeza muito grande pelo que Mikhail Gorbachev, naquele processo de perestroika e de glasnost, que levou ao processo de fragmentação da União Soviética em 91. Tem sim aí a presença da influência da Guerra Fria? Temos. Os Estados Unidos, como sempre, atraíram a Rússia para um processo de fragmentação e logo após deram as costas, e Vladimir Putin percebeu esse contexto. Vale ressaltar que faz parte da cultura russa esse sentimento de questão de ser uma grande potência, e eles querem restabelecer isso, exatamente por isso que a Rússia interviu na Ucrânia, porque praticamente só falta a Ucrânia para que os Estados Unidos e seus aliados terminem de cercar a Rússia, colocando na face do povo russo armamento nuclear, como já estão fazendo em outros países da antiga influência soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, enfim, aqueles países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que na verdade era a aliança militar comandada pela União Soviética na Guerra Fria. A guerra da Ucrânia, repito, não é nada mais e nada menos do que uma reação da Rússia, porque os Estados Unidos, desde a fragmentação da União Soviética, o tempo todo buscam cercar a Rússia com essa aliança militar que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então repare que a guerra está escalando. A guerra está alcançando, galgando capítulos mais perigosos. E agora, evidentemente, uma reunião entre a Coreia do Norte, a China e a Rússia, que são três monstros possuidores de armas nucleares. É uma situação extremamente melindrosa, mas que nós iremos falar isso melhor no próximo vídeo que nós produzimos ainda durante essa semana. Muito obrigado a todos, professor Samat. Não deixe de compartilhar, curtir e comentar o nosso vídeo. E evidentemente façam também, deem opiniões a respeito dos assuntos a serem abordados. Muito obrigado a todos.